Olá, meus amigos, alunos da rede estadual de ensino, professor Fernando mais uma vez com vocês, professor do Colégio Estadual Freire Alemão, metro 4. Hoje, vou me dirigir aos alunos do primeiro ano da rede, especificamente falando dos meus alunos da 1001 do Colégio Freire Alemão, onde nós vamos estar tratando do assunto função, dando continuidade, mas falando agora sobre domínio, contradomínio e imagem de função. Ok, queridos? Vamos aqui então. Dado uma função f de A em B, tá? Conjunto partida, conjunto A, conjunto chegada, conjunto B, definida por f de x igual a menos 2x mais 3, sendo o conjunto A igual a 0, 1, 2, e o conjunto B menos 1, 1, 3 e 4. Vamos relacionar os elementos de A com B pela função dada, né? Pela função f de x igual a menos 2x mais 3, ok? Então, ó, olha como é que vai ficar esse negócio. Vamos lá. Vamos posicionar aqui o conjunto A com os elementos 0, 1, 2, porque o conjunto A é o conjunto partido, ok? E a função é f de x igual a menos 2x mais 3, beleza? Então, para x igual a 0, é só trocar o x pelo 0. Vai ficar f de 0 igual a menos 2 vezes 0 mais 3. Menos 2 vezes 0 você sabe que é 0, somado com 3 vai dar 3. Para x igual a 1, f de 1 igual a menos 2 vezes 1 com mais 3. Menos 2 vezes 1 você sabe que é menos 2. Esse menos 2 somado com 3 dá 1 positivo. E o f de 2 vai ficar menos 2 vezes 2 com mais 3. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, somado com 3 vai dar menos 1, 1 negativo, ok? Então, posicionando o conjunto A como diagrama, os elementos 0, 1, 2, o conjunto B também na forma de diagrama, menos 1, 1. Opa, fecha esse negócio aqui. Menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 3 e 4, né, que são os elementos de B, ok? Pela função que nós acabamos de aplicar, 0 é associado a 3, 1 é associado a 1 e o 2 é associado a menos 1, ok? Repare que os elementos 0, 1, 2 do conjunto A se associam com os elementos menos 1, 1 e 3 no conjunto B, ok? Esses elementos do conjunto B que estão associados com algum elemento no conjunto A, nós vamos chamá-los de conjunto imagem, beleza? Esses elementos do conjunto B, do conjunto onde a função está chegando, que estão associados com os elementos da onde a função parte, são chamados de conjunto imagem, tá? O conjunto A, que é o conjunto da onde a função está partindo, é o domínio da função, sempre assim. É a função f de A em B. Então, o A, que é o conjunto da onde a função está partindo, é o domínio. O B, que é o conjunto onde a função vai chegar ou está chegando, é o contradomínio. E os elementos dentro do conjunto B que estão associados com elementos do conjunto A são os elementos que recebem o nome de imagem. Portanto, eu posso dizer o seguinte: a imagem de 0 do conjunto A é 3. A imagem de 1 do conjunto A é 1. A imagem de 2 no conjunto A é menos 1. Ok, queridos? Então, essa é a relação entre domínio, contradomínio e imagem de uma função. Ok? Vamos avançar. Mais uma teoria, né? Agora formalizando a teoria. O conjunto A é chamado domínio, conforme eu acabei de falar para você, da função f, f de A em B, que indicaremos por D ou D de F, domínio da função. E o conjunto B é chamado de contradomínio de F, que indicaremos por CD ou CD de F. Ok? Para cada x do domínio da função, o elemento f de x corresponde no contradomínio é chamado de valor assumido por f no ponto x, ou seja, o valor que a função assume no ponto x, ok? Para cada valor relacionado no contradomínio. Esses valores nós denominamos de imagem da função, ou a imagem de x pela função. Consequentemente, nós temos uma conclusão aqui muito importante. O conjunto imagem de uma função sempre está contido no conjunto contradomínio, ok? Isso significa dizer que o conjunto imagem sempre é subconjunto do contradomínio, ok, queridos? Vamos lá então para um exemplo.
Quando o domínio e o contradomínio de uma função não estão explícitos, ou seja, no exemplo anterior que eu falei, eu defini que é um conjunto A, da onde a função está partindo, portanto, domínio. Defini que é um conjunto B, onde a função está chegando, portanto, contradomínio. Só que em várias situações não se define quem é domínio e quem é contradomínio. Quando não está definido, quando não está explícito, vamos admitir que são números reais. O domínio são todos os números reais, o contradomínio também são todos os números reais, ok? Só que aí tem a condição de existência da função, tá? Vai se excluir os valores de x para os quais a função não é válida ou não vale, ok? Então, vamos compartilhar aqui um exemplo. Dada a função f de x igual a 3 sobre x menos 2. Uma fração. A função é uma fração. E o seu parâmetro x está no denominador. Qual é o problema aqui? O denominador é por quem o 3 vai ser dividido. 3 vai ser dividido por x menos 2. Só que numa divisão não pode ocorrer uma divisão por zero. Então x menos 2 não pode ser igual a zero. Para que x menos 2 seja igual a zero, o valor de x tem que ser 2, porque 2 menos 2 é zero. Ok? Então, nesse caso, o domínio é todo o conjunto dos números reais, com exceção do x igual a 2, pois este valor torna nulo o denominador, ou torna o denominador nulo. Beleza? Então, é muito importante estar atento a isso daí. As situações em que vai aparecer parâmetro no denominador, ou parâmetro x dentro de raiz, vai implicar em algumas condições de existência. E nós vamos ter que identificar os valores reais para os quais aquela função é válida. Então, nesse caso aqui, basta pegar x menos 2 diferente de zero, consequentemente, o x tem que ser diferente de 2. Então, está aí o domínio na faixa preta embaixo do seu visor, da sua tela. O domínio da função são todos os valores reais, são x que pertencem ao conjunto dos números reais, tais que esse x não pode ser 2, ou x diferente de 2. Ok? Dando sequência aí, tá? Dada a função f de x igual a raiz quadrada de x mais 2, neste caso, o domínio é todo o conjunto dos números reais, com exceção dos valores reais para x menor que menos 2. O que acontece? Quando a minha raiz é de índice par, nesse caso aqui, raiz quadrada, índice 2. Se fosse raiz quarta, seria índice 4. Se fosse raiz sexta, seria índice 6. E por aí vai. Se o índice dessa raiz for par, o meu radicando, que neste caso aqui é x mais 2, não pode ser menor que zero. Portanto, o x mais 2, para que a função tenha validade, para que essa operação tenha validade, tem que ser um valor maior ou igual a zero. Se x mais 2 é um valor maior ou igual a zero, consequentemente, o x é maior ou igual a menos 2. Você pega os dois que estão do lado esquerdo, o primeiro membro, vai para o lado direito, respeitando a operação inversa. Está somando, vai subtraindo. 0 menos 2 dá menos 2. Portanto, o x tem que ser maior ou igual a menos 2. Se você pegar valor exatamente igual a 2, vai ficar x mais 2, no lugar do x você coloca o menos 2. Menos 2 mais 2 dá o quê? Dá zero. Raiz quadrada de zero é possível. Se você pegar um valor menor que menos 2, por exemplo, menos 3. Menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Raiz quadrada de número negativo, no caso menos 1, no campo do conjunto dos números reais, isso não é possível. Ok? Então, o domínio desta função aí, nesse perfil de função, é x que pertence aos reais, ou seja, qualquer valor real, só que x tem que ser maior ou igual a menos 2. Então, pode ser qualquer valor real maior ou igual a menos 2. Por exemplo, menos 1,999 é um valor maior ou igual a menos 2. O menos 1 é maior ou igual a menos 2. Então, aplica lá, por exemplo, se o x for menos 1, menos 1 mais 2 dá 1. Raiz quadrada de 1 dá 1. O x pode ser menos 2? Pode. Ele tem que ser maior ou igual a menos 2. Se ele for exatamente menos 2, vai ficar menos 2 mais 2, que dá 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Beleza? Então, perfeitamente possível, desde que os valores reais sejam maiores ou iguais a menos 2.
Beleza, queridos? Então, reveja o vídeo, ok? Pegue a lista de exercícios que eu vou postar. Tente fazer os exercícios. Semana que vem vamos corrigir para marcarmos a nossa avaliação. Ok? Grande abraço e bons estudos!